Boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas a todos os nossos participantes. Já estou vendo algumas carinhas aí conhecidas de alunos, né? Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem o prazer de ter a nossa convidada, a Nicole Freitas, que é consultora da Sete Talentos. Até fazendo um parênteses, a CIA de Talentos, acho que muitos de vocês já conhecem, é uma consultoria de RH especializada em processos de estágio e trainee. E nós somos parceiros da CIA de Talentos, acho que há mais de quase 30 anos, praticamente, desde a década de 80, quando a Sofia, que é a sócia fundadora, começou a ser de talentos, então o relacionamento com a GV sempre foi muito próximo. E esse evento, então, de hoje, que nós estamos fazendo, que o tema é como fazer um currículo atrativo para as empresas. A gente convidou a Nicole, que é uma consultora em recrutamento e seleção da Sete Talentos, para falar sobre isso. E por quê? A gente considera que é um tema relevante. Recentemente, em junho, até nós fizemos uma pesquisa com os alunos para ter um feedback de que tipo de apoio, que tipo de assuntos vocês gostariam que fossem abordados. E um deles que surgiu bastante foi a questão do currículo. Que uma coisa é você fazer um currículo, a outra coisa é ter um currículo muito bem feito e que chame a atenção das empresas, que é isso acho que vocês estão buscando. E falando um pouco sobre a Nicole, ela é graduada também em administração, em fono, que até me surpreendeu, mas ela é gaúcha e ela também tem mestrado em gestão de pessoas. E hoje ela vai compartilhar as dicas sobre o currículo. Mas antes disso, eu preciso fazer um disclaimer. Então, o que seria isso? Todas as opiniões que são colocadas aqui, tanto pelos integrantes da FGV, como também da nossa convidada especial, da Nicole, elas são de autoria nossa e de forma nenhuma elas expressam opinião institucional da escola. Feito isso, eu vou falar brevemente assim para vocês como é que vai ser a estrutura. A Nicole vai estar fazendo uma apresentação. À medida que vocês tiverem perguntas, vocês podem enviar as perguntas, vai ser um bate-papo gostoso, bem interativo, né? Então, quanto mais vocês forem participativos, eu acho que enriquece o tema. E antes de passar a palavra para a Nicole, eu queria já fazer um convite para vocês que também, com a Companhia de Talentos, depois da manhã, quarta-feira, às 2 horas, nós vamos ter um outro webinar, um bate-papo muito legal, que vai abordar a questão dos processos seletivos virtuais, que isso é uma tendência grande que a gente veio para ficar, não é, Nicole? E o currículo é uma peça, assim, voltando ao tema de hoje, acho que é uma peça fundamental, tanto para vocês participarem de processos seletivos, até para concorrer em vagas para serem pesquisadores nos nossos centros de pesquisa da escola. E você tendo um currículo legal, isso te permite, é uma base para você fazer inserção nas plataformas, criar um LinkedIn. Então, é uma coisa assim, que também é muito dinâmica e que você tem que ficar atentos e estar sempre atualizando. Bom, acho que eu já falei bastante. E lembrando só que está sendo gravado este evento, ok? E já vou passar a palavra aí para a Nicole conversar com vocês. E, por favor, participe e envie as perguntas, tá bom? Nicole, obrigada pela sua presença e obrigada pela parceria de todos os anos da CIA de Talentos.
Legal, boa tarde então para todos e para todas. Obrigada, Cecília, pela introdução, também pelo convite, né, a Cecília, ao Centro de Carreiras também, né, da FGV, pelo convite. Então, a ideia é que a gente converse sobre currículo. Eu sei que vocês costumam ter um monte de dúvidas, né, sobre esse assunto, sobre currículos. Eu espero conseguir esclarecer todas as dúvidas de vocês. E reforçando a questão de ser um bate-papo mesmo, tá, gente? Então, eu gostaria de que vocês ficassem bem à vontade para abrirem o microfone, para fazerem as perguntas, ou para mandar no chat. Eu só vou pedir que, se alguém mandar no chat, Cecília, se você conseguir ler para mim, porque aí, como eu vou projetando a tela aqui, eu não enxergo o que está sendo lido, o que está sendo escrito, tá Ok. bom? Vocês estão enxergando a minha tela? Não. Não? Deixa eu voltar aqui. Perdão. Agora vocês enxergam? Sim. Legal, então. Vamos começar. Gente, eu vou seguir uma apresentação aqui para me guiar, para não ter risco de esquecer de falar nada para vocês. Mas, de novo, fiquem à vontade para abrir o microfone, para perguntar, porque às vezes surge aquela dúvida, se deixar para o final, acaba esquecendo, e a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, tá? Então, espero deixar vocês bem à vontade para vocês irem abrindo o microfone e perguntando o que vocês tiverem, eu escrevendo também, tá? Então, para começar, eu queria saber se alguém gostaria de compartilhar aqui comigo em relação às expectativas dessa capacitação. Então, o que vocês esperam aprender aqui sobre currículo? Quais as dúvidas que vocês gostariam que fossem tiradas na capacitação? Alguém gostaria de falar? Não? No início eu sei que vocês costumam ficar mais Oi, eu tímidos, quero né? falar. Pode falar. Escutei alguém aí falando? Isso. Olá a todos, meu nome é Flávia, eu já sou formada pela Legal. FGV e eu trabalhei em mercado financeiro e não curti tanto, então eu quero ir para a consultoria. Então, a expectativa dessa capacitação aqui que eu estou no vídeo é principalmente como eu monto um currículo para a pessoa que já é formada, né, que é diferente do período que a gente estava buscando estágio. O aprendizado que eu queria levar daqui é principalmente, como eu já tenho experiência, o que eu devo escrever no currículo. Por exemplo, análise em Excel, é necessário, assim, qual que é a especificação das atividades e as minhas dúvidas são essas, né, no caso de pessoas já formadas e o que é essencial colocar no currículo. Obrigada. Legal. Acho que vou conseguir responder sim tua dúvida, tá? Mas se no final não conseguir responder, pode abrir o microfone e perguntar se a gente tiver tempo, combinado? Perfeito, obrigada. De nada. Mais alguém? Não? Bom, a ideia também é de falar de currículo desde o início de carreira até para profissionais mais sêniores, tá, gente? Espero conseguir falar de tudo isso. Também não tem muito um certo e errado em relação a currículo, não tem um modelo pronto, assim, esse modelo aqui que você tem que seguir. Não é assim, porque às vezes a gente precisa adaptar o currículo para cada vaga que a gente se aplica, tá? Eu, por exemplo, quando eu estava procurando vaga, quando eu estava tentando fazer a transição de carreira, eu tinha, sei lá, mais de 10 versões de currículo, tá? Então, esse é um assunto que eu vou falar aqui para vocês também, certo? Vamos lá, então. Para começar, eu queria mostrar um modelo de currículo aqui que a gente usa na companhia de talentos, que é esse modelo aqui, mas depois eu vou mostrar um outro currículo que eu particularmente gosto mais de recomendar para vocês. Por quê? Porque ele é um currículo que depois ele pode ser adaptado para o LinkedIn. E hoje em dia as empresas elas estão usando muito o LinkedIn, né, para recrutar. Então, legal, porque quando vocês estiverem formulando esse currículo de vocês, depois vocês podem só copiar e colar para o LinkedIn, tá? Então, facilita.
Mas eu coloquei esse modelo aqui porque é o modelo que tem lá no nosso blog da Companhia de Talentos, então acho legal compartilhar. E nessa segunda tela aqui, né, que tem um currículo aqui com os xizinhos, na verdade é só para cuidar, por exemplo, aqui tem a pessoa coloca CPF e RG no currículo. Esses são dados que não são necessários constar no currículo de vocês. Aqui, por exemplo, tem uma telinha de banco, né? Então, se a pessoa já tem o CPF, o RG de vocês, ela consegue entrar no computador de vocês de alguma forma e já tem os dados bancários, senha, enfim. Esse é um dado aqui que vocês estão divulgando que, na verdade, não tem necessidade, tá? Então, é mais no sentido de vocês cuidarem o que vocês colocam no currículo, tá? Então, esse aqui é a sugestão, né, do modelo que eu gosto de dar para vocês, porque, que nem eu falei, já dá para vocês colarem direto no LinkedIn e eu acho que ele acaba ficando bem completo, tá? Então, eu vou passar ponto a ponto em relação a desde o cabeçalho, depois vou entrar no objetivo profissional, no resumo das qualificações, no ponto de formação, certificações, questão de experiência, idiomas, informática, cursos, eventos, tá? Eu vou mandar, aliás, eu já mandei para a Cecília essa apresentação aqui também, tá? Então, depois ela pode compartilhar com vocês, se vocês quiserem, não tem problema nenhum, certo? Então, vamos lá, gente. Em relação ao cabeçalho, tá? Todo currículo, ele deve ter o destaque, o nome da pessoa, né? Então, logo depois do nome, vocês colocam a data de nascimento ou a idade de vocês, o endereço, e aí o endereço não precisa botar o nome da rua. Geralmente só o bairro, por exemplo, o bairro Santana, São Paulo, tracinho SP, tá? Já é suficiente, não precisaria colocar o endereço, tá? A nacionalidade, isso aqui é opcional. Os contatos, né? E aí colocar o telefone, né? Celular, e-mail. E isso aqui é super importante de vocês terem sempre atualizado, tá? Porque, claro, se vocês estiverem desatualizado e depois um recrutador precisar contatar, vocês não vai conseguir. E eu vejo, às vezes, alguns currículos que não tem o LinkedIn aqui. E é super importante ter o LinkedIn também, tá? Porque, às vezes, no LinkedIn o recrutador consegue ver coisas que vocês estão seguindo, materiais que vocês estão postando. Então, é legal vocês colocarem aqui a URL do LinkedIn também, certo? Aí, em relação ao cabeçalho, então, deve conter informações básicas e importantes. Vocês têm que ter cuidado para sempre estar atualizado. O nome, a gente sugere que esteja em destaque, né, com tamanho de letra maior e em negrito. E vocês cuidarem com a utilização do e-mail, né? Então, um e-mail que seja profissional, mas também cuidar para que não seja de empresa, porque aí às vezes vocês não têm mais vínculo com aquela empresa e a gente tenta contatar e aí o e-mail volta. E cuidar com aqueles e-mails, né, com apelido. Então, botei um exemplo aqui, nicole_fofinha@gmail.com. Então, acaba não sendo um e-mail legal para usar como profissional, né? E a foto, que é outra dúvida que acaba surgindo bastante quando eu dou essa capacitação. A foto você só coloquem quando for requerida, tá? Se não for requerida, não é necessário, tá? O que eu vejo é que hoje em dia as empresas estão cada vez falando mais de diversidade e inclusão. E a gente sabe que a foto pode acabar, assim, gerando um viés inconsciente aí por parte do recrutador ou do gestor. Então, na verdade, tem muitas empresas trabalhando com informação mínima no currículo, tá? E a foto é uma dessas informações que imagino que em poucos anos quase nenhuma empresa vai estar pedindo, tá? No currículo. Gente, alguma dúvida aqui em relação ao cabeçalho? Tem uma pergunta. Sim. Uma das participantes perguntou se é importante colocar quando a pessoa tem dupla nacionalidade. O que você acha? Eu acho que quando a pessoa está se candidatando para uma vaga para o exterior, que essa dupla nacionalidade vai fazer diferença, pode ser que sim, que seja bacana colocar.
Se não, eu não vejo sentido. Se você é brasileiro e está procurando uma vaga no Brasil, colocar que tem dupla nacionalidade. Ok. Gente, mais alguma dúvida em relação ao cabeçalho? Não? Vamos em frente, então. O objetivo profissional, tá? Então, aqui, o que vocês têm que cuidar? Vocês já têm um objetivo profissional, então vocês sabem qual área que vocês querem tentar uma vaga? Se sim, vocês colocam o objetivo de vocês em no máximo uma linha, tá? Caso vocês estejam em início de carreira e não saibam muito bem ainda, né, qual o objetivo, vocês podem não colocar esse campo também no currículo, tá? Não tem problema. O que você tem que cuidar é que não fique muito evasivo, então que não fique mais do mesmo, tá? Então, sejam objetivos, né? E isso aqui é um dos pontos que, por exemplo, quando eu estava procurando vaga, a questão que eu falei para vocês que eu tinha mais de 10 versões de currículo é porque esse campo aqui é um dos campos bem importantes de adaptar para a vaga que vocês estão se candidatando, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu estou me candidatando para uma vaga de analista de RH, eu posso colocar aqui no objetivo profissional, analista de RH. Se eu estou me candidatando para uma vaga de estagiário, posso colocar aqui estagiário ou estagiário da área XYZ. Então, aqui coloquem o nível e a área, tá? Que vocês têm interesse em atuar. E aí, se vocês sabem exatamente a vaga que vocês estão se candidatando, vocês vão adaptando o objetivo profissional de vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o objetivo profissional? Não? Na verdade, Pode falar, desculpa. imagina, assim, um currículo que você ainda não teve nenhuma experiência profissional, eu já ouvi falar que seria interessante colocar seus interesses, as áreas de interesse. Se você está procurando por um estágio, alguma coisa assim, eu queria saber se, tipo, isso é verdade ou não. Eu acho que fica se colocar, se for áreas de interesse, e aí, por exemplo, colocar, não sei, por exemplo, nível estagiário em finanças. Aí, ok, agora se você for colocar, por exemplo, área de interesse, pode ser que eu tenha interesse em finanças, pode ser que eu tenha interesse em RH, pode ser que eu tenha interesse em comércio exterior. Aí já fica muito abrangente. Daí, para o recrutador que está olhando, não fica legal, dá a sensação que vocês não sabem o que vocês querem. Então, eu gosto mais de, se vocês não sabem direito o que vocês querem, ou vocês adaptam para cada vaga, ou vocês deixam em branco, tá? Se vocês têm um leque muito grande de opções. Agora, por exemplo, sem RH, mas aí pode ser nível analista, pode ser nível consultor, pode ser nível assistente, aí pode ser que faça sentido colocar atuar na área de RH, tá? Mas eu sempre gosto de recomendar que vocês coloquem para a vaga que vocês estão se aplicando, porque mostra uma preocupação, assim, um cuidado, né? Que vocês realmente querem aquilo ali. Então, para o recrutador dá uma sensação melhor. Te respondi? Sim, muito obrigada. Imagina, Gabriela, de nada. Mais alguém tem alguma dúvida aqui, gente, sobre o objetivo profissional? Não? Tô gostando que vocês estão perguntando mesmo, tá? Eu gosto assim, quando vocês interagem. Então, aqui, só para mostrar um exemplo aqui, né? Então, perfil, por exemplo, uma pessoa que escreveu no perfil. Focado em resultados, buscando atender todas as metas e necessidades da empresa, fácil relacionamento, criativo, facilidade com números, determinado, perfeccionista, curioso, buscando sempre aprender coisas novas para crescer junto com a empresa, liderança nata, empatia e grandes habilidades de comunicação. Objetivo: estagiar na área relacionada ao curso de engenharia mecânica. Aí eu pergunto para vocês acham que esse perfil aqui, o jeito que a pessoa escreveu, tá condizente o perfil com o objetivo de estagiar na área de engenharia mecânica? Alguém gostaria de falar? Bom, para
para mim, como recrutador, dá a sensação de que a pessoa está tentando se vender ali no perfil, né? Contar que sabe fazer um monte de coisa, mas, na verdade, no final das contas, não fala nada, né? Parece que está escrito o que eu quero ler ali, tá? Então, nesse caso, não precisaria ter essas informações no perfil. Eu acho que o currículo, às vezes, a gente tem que ir muito naquela linha, né? Do menos é mais. O que eu lendo como recrutador me agrega, né? Sobre a pessoa lendo isso aqui? Não agrega, porque as competências eu posso testar na entrevista pessoalmente, né? Eu posso fazer perguntas que eu vejo se a pessoa tem as competências, os comportamentos que a vaga precisa. Não vai ser eu lendo isso aqui no currículo que ela vai me convencer que ela tem esses comportamentos. E aí, como no currículo, às vezes o recrutador tem que olhar muitos currículos em pouco tempo, isso aqui acaba mais poluindo o currículo e não agregando tanto. Então, sempre quando vocês forem colocar informações no currículo, é importante vocês perguntarem: se alguém estiver lendo isso aqui no meu currículo, vai agregar de fato alguma informação? Vai fazer diferença? Eu vou conseguir contar mais sobre mim, o que está escrito aqui ou não? Será que eu deixo para contar isso aqui pessoalmente? Porque depois, pessoalmente, se vocês passarem, vocês vão poder se vender, vocês vão ter esse momento para contar para o recrutador sobre vocês. Tá? Então, eu sou muito da linha, assim, que no currículo menos é mais, tá? Vocês foquem no que realmente é importante. Aí aqui, eu gosto muito de ter esse resumo das qualificações, porque eu acho que fica legal depois vocês colocarem isso aqui no LinkedIn também. Lá na parte do resumo, tudo que vocês pensarem em colocar aqui, vocês podem copiar e colar lá depois. Tá? Então, esse é um item que ele representa o resumo de toda a sua trajetória profissional, tá? Então, é aquele pitch de elevador, né? Aqui sim é o momento que vocês têm que convencer quem tá olhando. A pessoa vai botar os olhos no currículo e já vai bater direto. E por isso que a gente recomenda que seja em bullet points, né? Em bolinhas, porque não fica tão pesado para quem tá lendo, tá? Então, aqui vocês podem colocar, por exemplo, no que vocês têm experiência, qual é o conhecimento de vocês, a habilidade de vocês, o que vocês têm vivência, se vocês foram responsável por algum projeto, qual foi esse projeto, tá? E aí, se vocês estão no início de carreira ou vocês estão buscando a primeira vivência profissional, pode ser que vocês não tenham tanta informação para colocar aqui, tudo bem se vocês não tiverem esse resumo, tá? Mas eu sempre acho que às vezes vocês desmerecem um pouco a trajetória de vocês, tá? Porque mesmo grupos que vocês participam, grupos de estudo, línguas, conhecimentos em pacote, em Power BI, em outras coisas, acaba sendo legal para o recrutador que está olhando, tá? Então, você deve colocar as informações em item e considerar até 5 itens, tá? Porque senão fica muito extenso também. Isso aqui é para ser um resumo mesmo, tá? Então, lembre-se que é um resumo. Você precisa ser objetivo, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu, na época que eu estava procurando vaga, tá? Vocês estão enxergando aqui o meu currículo? Legal. Gente, deixa eu só contextualizar aqui um pouquinho antes, tá? Na época, eu tinha experiência em comércio exterior, em finanças, e eu estava procurando vaga em RH em outro estado, tá? Então, importante contextualizar para vocês por que eu coloquei as informações de alguma forma. Aqui no objetivo, eu sempre adaptava de acordo com a vaga que eu me candidatava, tá? Aí, por exemplo, como vocês já viram, eu sou gaúcha. Eu morava em Porto Alegre e eu estava procurando vagas em São Paulo. Então, o que eu fazia? Eu já colocava aqui cidade, estado, São Paulo, porque era o lugar que eu estava procurando vaga. Então, não fazia sentido eu colocar no meu currículo Porto Alegre se eu estava procurando vagas em São Paulo, tá? Então, esse é um ponto que vocês podem adaptar também no currículo de vocês, tá? Se vocês estão procurando vaga para outra localidade, tá? A minha URL do LinkedIn tá aqui, é legal porque eu não sei se todos vocês sabem adaptar a URL para ficar com nome e sobrenome. Se vocês não sabem, opa, não sei o que eu fiz aqui. Eu sugiro que vocês aprendam a fazer isso, porque é bom para o recrutador não precisar escrever aquele monte de letra e número. Não sei se você sabe, mas quando você se cadastra no LinkedIn, o LinkedIn gera uma URL automática para vocês.
que geralmente tem um monte de letra e número. Então, quando vocês adaptam a URL, fica melhor de colocar no currículo, né? E para o recrutador, se quiser acessar o LinkedIn de vocês, fica fácil de copiar e colar, tá? E mostra que vocês conhecem de LinkedIn também, então vocês têm pesquisado. Bom, falei um monte aqui, não falei do resumo, né? Deixa eu mostrar um exemplo aqui, então, do meu, tá? O que eu frisei aqui no meu quando eu estava querendo fazer essa transição de carreira? Então, eu contei que eu tinha mais de 4 anos de experiência em multinacional do setor químico, né, na área de RH, finanças e comércio exterior. E aqui a minha experiência em RH era pouca. Eu tinha sido estagiária durante 6 meses. Mas se vocês notarem, eu coloquei RH no início. Por quê? Porque eu estava procurando transição de carreira para RH. Então, eu já queria chamar atenção para RH desde o início do currículo. Aí eu conto, né, que eu atuei na implementação e desdobramento de programa de diversidade e desenvolvimento de liderança feminina. E aqui foi um projeto, foram 2 projetos que eu me voluntariei a participar na empresa que eu trabalhava, para eu adquirir bagagem na área de RH, porque eu queria fazer essa transição para RH. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, comentei com a área de RH que eu queria fazer essa transição de carreira, se eu podia participar de projetos da área, como voluntária mesmo. E aí a empresa me deixou. E aí é legal, porque vocês conseguem adquirir experiência informal, de alguma forma, naquilo ali. Então, por exemplo, por mais que eu não estivesse trabalhando na área de RH, eu participei da implementação de um programa de diversidade na empresa, que para mim foi um super diferencial, que hoje faz toda a diferença, tá? O que mais que eu fiz? Eu comecei a fazer mestrado em gestão de pessoas e relações de trabalho, porque eu já queria fazer essa transição para a área de RH, então para mim fazia total sentido fazer um mestrado, uma pós-graduação na área que eu queria fazer a transição de carreira. Aí eu conto que eu fui estagiária também na disciplina de desenvolvimento de pessoas durante o mestrado, porque mostra que, por exemplo, eu tenho habilidade em treinar outras pessoas, em capacitar outras pessoas, que é um comportamento importante para quem atua na área de RH, dependendo da área, tá? Aí eu conto que eu tenho conhecimento em alguns sistemas, que as minhas habilidades, então, tomar decisões rápidas, se comunicar com diferentes áreas do negócio, então, coisas relacionadas com RH e alguns projetos que eu fui responsável, tá? Então, só para vocês verem na prática como é que funciona isso. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre o resumo? Com licença, Nicole. Fala, Ricardo. Na parte de estagiário docente, por exemplo, é a mesma coisa que monitor de uma disciplina? Pode ser que seja, tá? É que não, essa estagiária docente é no mestrado e no doutorado. Quem é bolsista é obrigatório a fazer estágio docente e quem não é bolsista pode fazer voluntário, que foi o que eu fiz, tá? Que eu queria ver se eu estava apta a dar aula, se fazia sentido ou não para mim, e aí eu acabei me voluntariando para ser, tipo, é como se fosse uma professora, tu dá algumas aulas, né? Mas você pode colocar assim como monitor também. Perfeito. E outra dúvida, assim, se eu, por exemplo, dei monitoria de 2 disciplinas diferentes, para 2 cursos diferentes, eu coloco na mesma linha, como as minhas monitorias que eu dei, ou em linhas diferentes? Depende da quantidade de bagagem que você tem. Se você não tiver tantas experiências, tantas vivências ainda, você pode colocar em 2 linhas sim, não tem problema, né? Porque esse é um jeito de chamar atenção para aquela informação. Agora, se você já tem muita bagagem, já tem bastante informação aqui, aí não faz sentido colocar em 2 linhas, coloca em uma só. Obrigado. Imagina. Mas alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Tem mais uma pergunta. Não tem problema se o currículo ultrapassar uma página? O que você acha? A gente recomenda que o currículo seja em até 2 páginas, tá? Mesmo para um profissional mais sênior. A gente tem que tentar encontrar uma forma de ser objetivo no currículo, tá? Porque, de novo, o recrutador vai bater os olhos muito rápido no currículo. Então, vocês têm que tentar se vender com o mínimo de informações possíveis. E aí, para os profissionais mais sêniores, eu entendo que tem um desafio aí de conseguir
resumir, né, toda a trajetória que tem e contar isso, né? Mas vocês têm que lembrar que muitas informações vocês vão poder contar depois, né? Se vocês passarem para a fase de entrevista, dinâmica em grupo, enfim, vocês têm um momento que vocês vão poder contar mais sobre vocês. Então, foquem no currículo, naquilo que é essencial para outra pessoa que está lendo, que a pessoa vai ler e vai entender o objetivo profissional de você, vai entender por que ela tem que te contratar, tá? E eu não tô dizendo que é um desafio fácil, tá, gente? É difícil mesmo. E por isso, assim, que eu digo a questão de ter várias versões, porque daqui a pouco vocês estão se candidatando para uma vaga e vocês olham na descrição da vaga algo que vocês têm experiência profissional e que vocês não tinham percebido que aquilo ali era uma atividade ou algo que é uma experiência, aí vocês podem adaptar o currículo de vocês para aquela vaga. Então, esse é um trabalho que, quando vocês estão se candidatando mesmo, é normal ter várias versões, tá? Bom, formação, tá? Aqui no campo formação, é a formação escolar ou acadêmica, tá? Então, se você já se formou na faculdade, por exemplo, vocês colocam o nome da instituição de ensino, o curso, mês e ano de conclusão, né? Caso vocês ainda estejam na faculdade, vocês preencham da mesma forma, mas coloquem uma data prevista para terminar o curso, tá? Aí, por exemplo, se vocês já estão na faculdade, né, que é o caso, acho que de todos vocês que ou estão cursando ou já concluíram, não faz sentido colocar aqui ensino médio, tá? Às vezes eu vejo alguns estagiários, né, algumas pessoas que estão concorrendo a estágio, que colocam onde estudaram no ensino médio. Se vocês estão na faculdade, é óbvio que vocês têm o ensino médio, né? Porque senão vocês não conseguiriam ingressar na faculdade. Então, não é necessário, para o recrutador não faz diferença ele saber em qual colégio que vocês estudaram no ensino médio, tá? Então, vocês podem tirar essa informação. Então, a formação acadêmica se refere à capacitação formal, tá, gente? Cursos, vocês vão ter um outro momento para colocar cursos, tá? Não é aqui que vocês colocam. Se a formação, então, tiver em andamento, salientar esse dado, colocar a previsão de conclusão e sempre em ordem decrescente, tá? Isso vale para tudo no currículo. Então, sempre do mais recente para o mais antigo, tá? Alguém queria perguntar alguma coisa aqui? Eu tive a sensação que alguém abriu o microfone. Eu tenho uma dúvida, Nicole. Algumas vezes, conversando com alguns alunos, a gente tem um número até grande de alunos que vêm de outro estado. Nesses casos, eu sugiro, eu acho legal eles colocarem, por exemplo, que fez o ensino médio, por exemplo, em Salvador ou em Goiás, porque eu acho que por trás disso tem aquela mensagem que é uma pessoa que buscou, saiu da sua zona de conforto, que veio para São Paulo, mostra um senso de independência. Então, muitas vezes, quando eu vejo isso, eu até falo para a pessoa deixar. O que você acha sobre isso? Eu acho que nesse caso, sim, pode ser que faça sentido, ou pode ser que você possa escrever algo. Deixa eu voltar aqui no slide. Aqui, ó, tem outras informações no currículo. Pode ser que seja legal contar aqui em outras informações também, porque eu não sei se o recrutador, na hora que ele tá batendo o olho, se ele vai se dar conta disso. Em relação a onde que estudou, cidade, estado. Então, daqui a pouco vale mais a pena escrever aqui, de uma forma que a pessoa teve, né, resiliência, teve a questão de alta adaptabilidade, porque saiu de um estado sozinho, foi morar em outra. Então, escrever de uma forma que isso fique um pouco mais claro aqui em outras informações. Ok. Temos mais uma pergunta. Se o curso técnico, se a pessoa cursou, se isso entra e aonde que você Aí sim, aí o curso técnico coloca a informação acadêmica. Ok.
Ainda mais se tiver na mesma área, né? Daí é super importante, porque mostra que a pessoa começou um curso técnico, viu que aquilo fez sentido e ainda fez a graduação depois, né? Não se contentou em fazer só o técnico, né? Que não é só, tá? Fiz entre aspas aqui. Mas além do técnico, tá fazendo a graduação. Ok, obrigada. Eu tenho uma dúvida. Ina, pode falar. Quem Se tá eu falando? iniciei uma outra universidade... Caio. Caio, oi, Caio. Se eu iniciei uma outra faculdade, mas eu acabei não concluindo, eu saí para fazer administração agora, eu coloco a minha primeira experiência ou não? Se você acha que aqui essa outra faculdade tem alguma forma de estar relacionada com aquilo ali, vai te acrescentar, pode colocar. Por exemplo, eu sou formada em fonoaudiologia também, além de administração, como a Cecília comentou no início. Mas o meu currículo não consta a questão da fonoaudiologia, porque acaba sendo um curso, assim, até olhando para a RH, até que eu consigo fazer alguns links. Mas para a maior parte das vagas, não, para mim não fazia tanto sentido. Então, eu optava por não colocar. Ficava com a impressão de que não ia acrescentar para o recrutador. Mas eu acho que vale, daqui a pouco, ou colocar, sim, se for alguma coisa correlata, ou colocar lá em outras informações também, que você tem conhecimento, ou aqui em conhecimento em tal, por meio de ter cursado durante X semestres, curso tal. Então, assim, Caio, às vezes eu não tenho uma resposta certa para o que vocês perguntam, porque tudo varia de acordo com a ênfase que a gente quer dar para aquela informação. Tá? Então, se você quer dar bastante ênfase, pode ser que faça mais sentido colocar aqui em conhecimento ou informação acadêmica. Se é algo que não agrega tanto, pode ser que faça sentido. Em início de carreira, acho que faz mais sentido colocar do que não colocar, tá? Só estejam preparados. Tudo que está no currículo de vocês, estejam preparados para serem questionados depois numa entrevista. Então, por exemplo, se você hoje cursa administração e você coloca que você fez X semestres em direito, pode ser que na hora da entrevista o recrutador te pergunte, tá, e por que você cursava direito e agora está fazendo administração? O que fez você buscar administração hoje? O que pode fazer você mudar de ideia depois para outra coisa? Enfim, acho que só vale sempre vocês refletirem, né? Que tudo que vocês colocarem no currículo, vocês podem ser questionados depois. Então, por isso que de forma nenhuma, a gente pode mentir no currículo. Porque a gente, mentindo no currículo, depois, numa entrevista, se a gente for perguntado sobre aquilo ali, na hora o recrutador já se dá conta que a pessoa está mentindo, assim, então acaba pegando muito mal, tá? Não estou dizendo que é o teu caso, tá, Caio? Só mais para reflexão, assim, que tudo que vocês coloquem estejam preparados para serem perguntados depois, na hora da entrevista, e aí, né, organizem o pensamento de vocês para pensar como que vocês vão falar isso na hora da entrevista, né? Te respondi? Sim, obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida aqui, gente, sobre formação? Eu posso fazer uma rápida? Pode, com certeza. No meu currículo, em vez de colocar o mês de previsão de conclusão do curso, eu coloquei o período, então, que eu comecei em julho de 2017 e vou terminar em julho de 2021, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Tá certo, obrigado. Já me perguntaram numa outra capacitação que eu dei também, gente que fez high school, né, em outros países, como que coloca isso? E aí, de novo, tudo depende da ênfase que vocês querem dar. Então, pode ser que faça sentido vocês colocarem aqui informação, né, que vocês fizeram ensino médio em outro país. Se vocês querem deixar de uma forma mais discreta, vocês colocam lá em outras informações. Vocês podem colocar na parte de idiomas também ou no resumo. Tá? Então, não tem muito um certo e errado. Depende da vaga que vocês estão se candidatando e por quanto vocês querem dar de ênfase nessa experiência, tá? Vamos lá. Formação, Obrigado. já falei. Imagina! Então, aqui, mais um exemplo, né? Ensino superior, engenharia mecânica, na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus do Rio de Janeiro, ingresso em 2011 cursando, né? Não botou a data de conclusão,
campus, isso aqui não é necessário. Aí colocou aqui o ensino médio, né? Colégio Técnico Industrial da Universidade Estadual de São Paulo, campus de Bauru, o ingresso. Então, assim, é mais para vocês questionarem, né, o quanto que faz sentido colocar tudo isso de informação, né? Para o recrutador bater o olho, às vezes fica cansativo, tá? Certificações, tá? Isso aqui são para áreas mais técnicas, como engenharia, TI, às vezes tem umas certificações em finanças também, né, que são legais. Então, aí vocês podem usar esse campo aqui, tá? De certificação. Mas se não tiver nenhuma certificação, tipo, se for mais um curso, coloca mais adiante em curso, tá? Isso aqui é mais para áreas técnicas mesmo, que acaba fazendo mais sentido. Aí chegamos na parte aqui da experiência profissional, né? Que como o próprio subtítulo diz, então é onde vocês têm que preencher as experiências de vocês, né? Então, se vocês já trabalharam, né, e têm experiência profissional, então sempre coloquem da mais recente para mais antiga, destacando, né, o local onde vocês trabalharam, então o nome da organização, o período, né, de quando até quando que vocês trabalharam, o cargo e as principais funções, né, as atividades. E se vocês estão em início de carreira, né, vocês podem colocar outras coisas aqui. Então, como empresa júnior, iniciação científica, projeto de extensão, centro acadêmico, monitoria, intercâmbio, voluntariado. Então, vocês podem colocar tudo isso como experiência, tá? Não tem problema nenhum. E aí vocês relatem no máximo 4 experiências, tá? As mais relevantes, porque senão fica cansativo também, tá? E aí para profissionais com mais experiências, né, priorizem expor os resultados que vocês obtiveram, tá? Por exemplo, se vocês já têm experiência, empresa júnior, já fizeram estágio em algumas empresas, pode ser que faça mais sentido colocar, por exemplo, o intercâmbio aqui em idiomas, ou em outras informações, tá? Em vez de colocar aqui como experiência profissional. Se vocês estão em início de carreira, não tem tanta experiência profissional, daí sim, pode colocar o voluntariado, o intercâmbio aqui, tá? Não tem problema nenhum. Alguém tem alguma dúvida? Eu parecia que estava piscando aqui. Sim, temos 2 questões, Nicole. Vamos lá. Na GV, a gente tem a graduação tradicional e tem a graduação, é uma turma que é ministrada em inglês. Então, um dos alunos, eu acredito que ele fez essa opção, ele quer saber aonde que é interessante colocar que ele cursa a graduação em inglês. Eu acho que pode ser aqui na formação acadêmica, né? Quando ele coloca a graduação, o nome do curso, pode dizer que está cursando em inglês. Ou colocar em idiomas. Por exemplo, onde eu estudei, lá na PUC, no Rio Grande do Sul, eu fiz algumas disciplinas em inglês. Eu coloquei como cursos aqui o nome das disciplinas em inglês que eu cursei. Então, depende. Eu tenho visto mais os alunos colocarem ao lado do curso a administração, a FGV, e ministrado em inglês. É o que eu tenho mais visto, que acho que logo chama atenção. Sim, sim. E aí, se quer chamar mais atenção, coloca ali no resumo também que está cursando inglês, porque mostra que a pessoa tem um bom nível de conhecimento em idiomas, né? Para estar conseguindo fazer uma formação toda em inglês. Ok. Tem mais uma pergunta, a gente ainda não chegou lá, mas quando for falar de idiomas, se é interessante colocar o nível de conhecimento ou escrever quantos anos você estudou, 7, 8 anos, colocar também se tem certificação, como que você vê isso? Eu, particularmente, gosto mais de colocar o nível, porque eu acho que os anos de estudo às vezes não querem dizer muita coisa. No sentido, em que sentido? No sentido de que se você fez 7 anos estudou inglês durante 7 anos quando era criança e depois nunca mais estudou, pode ser que você não lembre mais, né, tanto do idioma.
Então, eu sempre gosto de colocar o nível mesmo, né, que a pessoa tem. Porque, por exemplo, se colocar aqui o nível intermediário avançado, pode ser que na hora da... Se colocar o nível intermediário, nem tanto, mas um avançado, provavelmente, se é uma vaga que exige inglês, o recrutador vai precisar testar o inglês, né? E às vezes, por mais que a pessoa tenha um monte de anos ali de estudos e não se considerem avançado ou intermediário, pode dar algum problema ali de desentendimento de informação, tá? E eu acho que sim, se for certificação TOEFL, esse tipo de certificação, acho que é legal colocar assim, tá? É uma validação, né? É uma validação, exato. Uhum. Ok. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou voltar no meu currículo, tá? Para falar dessa questão da experiência, porque eu acho que acaba sendo interessante, tá? Em que sentido? Por exemplo, a minha última experiência era, antes de entrar, né? Eu era analista de comércio exterior, então de exportação e importação. Se eu tivesse me candidatando para vaga de exportação ou de importação, de comércio exterior mesmo, as minhas atividades iam estar mega focadas em logística mesmo, em comércio exterior. Agora, se vocês forem ler, por exemplo, eu sempre tento puxar para alguma parte de relacionamento, algo que esteja relacionado com o RH, que eu possa fazer o link, né? Então, por exemplo, foquei em atendimento clientes de exportação, como a comunicação entre todos os envolvidos no processo, que eu fui responsável pela reestruturação da área com revisão de processos, responsável pela análise de indicadores, responsável pela análise, aprovação e emissão documental, para ter pelo menos alguma coisa, né, de comércio exterior. Então, assim, eu sempre tento trazer a trajetória com coisas que estejam linkadas com o RH, que era o que eu queria fazer a transição de carreira. Aí, por exemplo, as atividades que eu fiz como analista, como assistente, como estagiária financeira eram parecidas. Então, eu não descrevi as atividades em cada uma, eu compilei os cargos e botei os meses / ano do cargo e eu fiz uma lista só de atividades para não ficar cansativo. Por quê? Porque o que eu queria mesmo era focar nas atividades que eu fui como estagiária de RH. Só que como costuma ser em ordem decrescente, eu não podia puxar isso aqui também lá para o início, porque senão ia ficar uma lacuna, ia parecer que eu não tinha trabalhado depois de agosto de 2014. Tá? Então, foi a forma que eu encontrei, e aí puxar aqui no resumo das qualificações mais para a área de RH, tá? E deu certo, né? Porque hoje eu estou trabalhando nessa área que eu queria, na área de recursos humanos, tá? Então, só para dar um exemplo prático aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, aqui sobre experiência? Oi, Nicole. Nossa, 10 para as 4 já. Vamos lá, pode perguntar. É rápido, mas é que realmente Imagina. Esse era o ponto que eu tinha mais dúvida. Por quê? Eu trabalhei na GV como assistente de pesquisa acadêmica, né? O pessoal da GV sabe que tem essa possibilidade. Tem gente que fez empresa júnior e depois eu estagiei em 2 empresas. Então, nessa parte eu tenho dúvida. Eu coloco ainda, e eu também fiz PIBIC, foi 1 ano de PIBIC. Então, as minhas experiências acho que estão dando 6 experiências profissionais. Você acha que eu devo continuar mantendo PIBIC mais assistente de pesquisa acadêmica nessa parte de experiência profissional minha, ou eu tenho algum lugar que eu possa colocar isso? Para não ficar tão denso a parte de experiência profissional. Aí teria que entender um pouquinho melhor o que você está buscando em termos de carreira, que para mim não ficou claro. Mas vamos fazer assim, ó. Eu vou passar o meu nome completo depois para vocês. Aí vocês me adicionem no LinkedIn, que eu tento ajudar vocês com essas vagas, com essas dúvidas mais pontuais, tá? Tá bom. Podemos perfeito. combinar assim? Tá. Uma última dúvida que eu acho que também serve para os outros. Tem empresas, principalmente consultoria, elas pedem o currículo em inglês. Esse modelo que você está mostrando para a gente, a gente faria a mesma coisa, só que em inglês? Sim, vocês podem fazer a mesma coisa, só que em inglês, só adaptar, tá? E aí, o que eu costumo sugerir, que às vezes surgem como dúvidas também, eu tenho que, quando eu for me candidatando, né, para vagas aleatórias, se eu tiver um currículo em inglês, eu coloco o currículo em inglês. Aí, o que eu acho? Se vocês estão se candidatando para, por exemplo, lá na candidatura, tudo está em inglês, as atividades estão em inglês, cargo está em inglês, aí ok, faz sentido vocês colocarem um currículo em inglês. Agora, se é uma vaga que não está pedindo inglês avançado
que não tem essa necessidade, não é uma vaga no exterior, eu sempre sugiro vocês colocarem o currículo de vocês em português, porque pode ser que o recrutador que seja contratado para olhar aquela vaga ali, ele não tem esse nível de inglês, né? Porque se não é necessário inglês para vaga, pode ser que o recrutador não tenha esse nível de inglês. E aí vocês possam ser impactados de alguma forma, tá? Então, se vocês estão se candidatando para vaga no Brasil e não é vaga que toda a descrição está em inglês, não faz sentido vocês colocarem um currículo em inglês, tá? Ao meu ver, tá? Que nem no LinkedIn, às vezes tem dúvida também, deixa o meu LinkedIn em inglês ou em português? Não sei se você sabe, mas o LinkedIn tem a opção de vocês colocarem ele em vários idiomas. Se vocês estão se candidatando para vagas no Brasil, eu sempre sugiro colocar o principal em português e vocês fazerem versões. Se vocês têm um bom nível de inglês, coloque uma versão em inglês. Tem um bom nível de espanhol, coloque uma versão em espanhol. E se vocês conseguem fazer várias adaptações do currículo no LinkedIn. Agora, coloquem o principal de acordo com o que vocês estão se candidatando para a vaga. Tá? Então, se é no Brasil, eu deixei em português. Aqui só um exemplo em relação a um currículo, então, que acaba tendo bastante informação, mas também não quer dizer tanto, né? Tem bastante informação, mas eu colocaria de uma forma diferente. Eu sempre gosto de itens em vez de texto, porque eu acho que fica menos cansativo, que vocês consigam, para alguém que não é da área, que não tem conhecimento técnico, que vocês consigam explicar o que vocês fazem de alguma forma, né? Porque às vezes tem currículos que chegam que são super técnicos, né? E aí, para quem está lendo, às vezes é até difícil de entender o que vocês faziam. Então, sempre tentem pensar também, às vezes, será que algum leigo, um meio termo, não que precise ser tudo de uma forma leiga, mas tentem equilibrar os dois pontos, tá? Aí falando, gente, em relação a idiomas, tá? Então, aqui vocês colocam o idioma que vocês têm conhecimento e o nível, né? Então, por exemplo, inglês e o intermediário. E aqui, gente, é super importante, né? De novo, de vocês serem sinceros ao preencherem as informações no currículo, né? Porque vocês podem ser testados. Então, por exemplo, principalmente, acho que no inglês acaba pegando isso, mas no espanhol muito. Muita gente coloca que tem nível intermediário de espanhol e você vai tentar falar em espanhol, a pessoa tá falando um portunhol. Tipo, não, se você não tem espanhol, não coloca que você tem nível intermediário de espanhol, né? Não é legal, tá? Então, cuidem bastante em relação a isso. Acho que já tinha uma dúvida aqui, né, que eu respondi em relação ao nível. Se tiver certificação, é legal colocar aqui a certificação. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida sobre idiomas. Não? Aqui, ó. Idioma, né? É uma tabelinha, mas inglês avançado, escrita, leitura, fala. Isso aqui tá parecendo idiomas do Lattes, né? Que ele é mais assim, qual é o nível de escrita, de leitura, de fala, de escuta. Tentem colocar de uma forma global, assim, em relação ao nível que vocês consideram global, né? Então, por exemplo, se vocês escrevem intermediário, leem avançado, falam intermediário, escutam intermediário, tipo, é intermediário, né? Então, coloquem um só, né? Em vez de colocar assim, porque fica pesado, não fica bonito, né? E, por exemplo, o português nativo, né? Vocês já colocaram lá no início que vocês, da onde vocês moram, onde vocês estão, não tem necessidade de colocar o português aqui de novo, tá? Informática. Aqui, então, acaba sendo dispensável dependendo da área de atuação, mas acho que a maior parte das pessoas hoje em dia tem. As empresas estão pedindo, além do pacote Office, tem vários já pedindo Power BI, às vezes algum CRM, conhecimentos em linguagem de programação. Quem conhece é super importante, acaba sendo um diferencial, então é legal vocês colocarem sim, tá? Mas para profissões que exigem conhecimento de softwares e linguagem de programação é mais importante, tá?
por exemplo, se vocês têm um pacote Office básico, acho que não faz sentido colocar, né? Tira isso aqui, porque vai acabar não fazendo diferença, tá? Então, se vocês tiverem coisas que realmente agreguem aqui. Alguém tem alguma dúvida? Duas perguntas, Nicole, voltando aos idiomas. Uma delas, por exemplo, se você tem um conhecimento básico, que a gente vê muito até em currículos, espanhol básico, é relevante colocar isso ou não é necessário? Eu não acho relevante colocar, porque o nível básico, geralmente, você não consegue fazer praticamente nada, ao menos que vocês estejam estudando, né? Vocês começaram e aí vocês colocam o nível básico, mas entre parênteses, que conta de alguma forma que está estudando. Daí é legal, porque mostra que vocês estão tentando aprender. Agora, o que geralmente soa para um recrutador quando diz assim só nível básico é que de alguma forma vocês querem tentar diferenciar o currículo de vocês de alguma forma, mas o nível básico acaba ficando difícil, né? Porque não tem muito o que fazer com o idioma com nível básico. Ok. Uma outra pergunta seria em relação às certificações. Por exemplo, se o aluno tem várias certificações, coloca-se as mais relevantes ou as mais recentes? Porque às vezes você fica nessa dúvida para não ficar muita informação. Aí eu acho que tem que ponderar um pouco, né? Ver o porque tem algumas que inspiram e tem outras que não, né? E às vezes alguma que não inspira, que tem um super peso, aí acho que teria que avaliar um pouco de caso a caso. Mas fazer uma lista de certificação aqui também acaba não sendo legal, né? Tem que colocar na balança que as que acabam pesando mais, que geralmente são essas, Cambridge, TOEFL, IELTS, essas, e aí se tem várias, de repente, várias dessas de peso, coloca a mais recente. Ok. Obrigada. Imagina. Gostando que vocês estão perguntando bastante. Aqui, então, gente, em cursos e eventos, é legal porque é um espaço que vocês mostram que vocês estão sempre atualizados sobre o que está acontecendo, né? Então, é legal vocês contarem os cursos, os eventos que vocês estão participando, tá? Então, assim, só quando a gente participa de muita coisa, às vezes tem que pontuar, né? Então, coloca só aqueles mais atualizados, que estejam diretamente relacionados com a área de atuação de vocês, aqueles que tenham maior carga horária. Então, eu fiz um curso de 1 hora, né? Eu já tô cheia de curso no currículo. Será que faz sentido colocar? Será que fez tanta diferença aquele curso ali? Porque assim, de novo, tudo que vocês colocarem aqui no currículo, e aí desculpa estar sendo repetitiva, mas é para vocês gravarem mesmo. Podem ser que vocês sejam questionados. E aí vocês podem perguntar, se perguntar, né? Se eu for questionada a respeito disso, eu vou saber falar no momento da entrevista, né? Às vezes com o líder da empresa, um RH. Então, acho que essa reflexão, ela é sempre válida, tá? E aqui outras informações, então, que é uma maneira de vocês conseguirem citar informações relevantes, né? Mas tentando respeitar o limite de páginas. Né? Então, vocês podem colocar também como título, né? Em vez de outras informações, vocês podem colocar como informações adicionais, como atividades complementares, como atividades de aperfeiçoamento. Então, vocês podem colocar aqui desde conhecimento de informática, né? Se vocês tiverem um nível mais básico, por exemplo, pacote Office ou outras ferramentas de computação. Enfim, depende, de novo, o quanto vocês querem dar de ênfase para aquilo, mas isso aqui acaba ficando mais escondido, né? Então, por exemplo, se você já tem um monte de experiência profissional, pode ser que não faça sentido colocar o intercâmbio ou um trabalho voluntário aqui como experiência profissional, mas daí vocês podem colocar como outras informações, porque para as empresas acaba sendo legal quando o profissional mostra que fez trabalho voluntário, quando tem experiência internacional, tá? Então, vocês deixem para citar aqui em outras informações se você já tem muita informação em experiência. Deixa eu ver aqui. Aqui. Nicole? Oi?
Obrigado, Nicole. Então, na GV a gente tem a carga horária muito puxada, mas a gente tem, infelizmente, várias eletivas sobre áreas completamente diferentes. Então, marketing, RH, finanças. Eu queria saber se seria interessante, assim, como eu coloquei, por exemplo, eu sempre quis finanças, mas eu fiz algumas eletivas de marketing e eu achei incríveis e agora eu quero marketing. Seria interessante colocar no currículo? Se de alguma forma você não tem ainda as experiências naquela área e você quer puxar isso para o currículo e no seu próprio curso não tem, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Sei lá, você cursa. Porque assim, na administração, geralmente, é um curso mais abrangente, que você consegue ver um pouco de RH, um pouco de TI, um pouco de finanças, um pouco de marketing. Então, não sei se não seria mais do mesmo, sabe? Constar isso. Agora, se você faz um curso bem diferente, tipo alguma engenharia ou direito, e aí fez alguma eletiva de marketing, aí sim pode ser que seja um diferencial, porque não sejam disciplinas que estejam na carga horária do curso. Perfeito. Perfeito, Nicole, obrigado. Imagina, é Ricardo, né? Isso. Obrigada, Ricardo. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Eu posso fazer uma rapidinho? Claro. No meu caso, eu estou em início de carreira, então não tem muita coisa no meu currículo mesmo. Só que eu fiz um intercâmbio de férias, que durou umas 6 semanas. E assim, eu olho e eu tenho a impressão que esse é um dos grandes destaques, um dos grandes diferenciais do meu currículo, porque realmente não tem muita coisa. Só que aí eu acho que ele entraria nessa última parte, assim. Aí eu fico em dúvida, será que eu puxo ele para cima de alguma forma? Sim, se você não tem tanta experiência ainda profissional e quer frisar isso, quer dar uma ênfase, coloca antes, porque aqui no final acaba ficando bem apagado, ainda mais para início de carreira se você não tem tantas vivências ainda. Ok, obrigado. Então, ou traz lá para o resumo, ou traz para a parte de experiência. Tem mais uma. Imagina. Nicole. Pode perguntar. Quando está se falando sobre programação, se é melhor colocar só a linguagem e o nível de conhecimento, ou se é legal acrescentar que tipo de análise ou trabalho que você consegue fazer com essa linguagem? De novo, acho que depende o nível de ênfase que você quer dar. Geralmente, quando eu olho nos currículos, tem mais o nível de conhecimento e qual é a linguagem de programação. Mas se é para alguma vaga que super exige ou que nas atividades você viu que tem coisas que você já sabe fazer, pode ser que faça sentido, sim, você dar uma ênfase ali para o currículo ficar mais atrativo. E, eventualmente, você pode, se for o caso, até colocar no resumo das qualificações. Com certeza. Por isso que eu acho que é tão importante essa questão de ter várias versões do currículo, porque pode ser que para uma vaga você precise mais dar ênfase nisso do que em outra vaga. Ok. Bom, gente, fazendo um resumão aqui do que a gente falou então, tá? Os itens importantes. Então, sejam verdadeiros, né? Então, atente-se em considerar as habilidades e competências técnicas que você realmente possui, né? Então, adicionar aqueles extras pode até parecer mais interessante no primeiro momento, mas imagina se vocês forem chamados para uma entrevista e precisarem falar sobre isso, né? Então, o recrutador ou o próprio líder, né, pode perceber e questionar a veracidade das informações, tá? E a credibilidade, nesse caso, acaba sendo impactada e pode prejudicar tanto esse processo seletivo quanto algum futuro nessa mesma empresa, tá? Então, não arrisquem nesse sentido, tá? Nesses extras. Número de folhas. Então, para profissionais início de carreira, geralmente uma página, tá ok? E para profissionais com mais experiência, no máximo 2, tá? Então, não se sugere muito mais que 2 folhas, senão fica cansativo mesmo e o recrutador acaba não indo lá para as páginas 3ª, 4ª folha. Tá? E aí vocês podem, para profissionais mais sêniores, vocês podem ter um portfólio, então, para apresentar, né? Caso isso seja requerido em algum momento. E aí vocês contam um pouco mais de detalhe,
ou vocês deixam para contar no momento da entrevista também, né? Layout, tá? Que é uma dúvida que sempre surge também. Então, geralmente, tentem usar um layout que seja um neutro, uma coisa mais delicada, tá? Sem citações, sem assinatura, né? Porque o foco do currículo são as informações profissionais. Mas, claro, se vocês estão se candidatando, por exemplo, para uma vaga numa startup, que você entra no site, você já vê que é mais moderno, que é uma vaga já diferente, pode ser que faça, sim, sentido vocês terem um layout de currículo mais diferentão, tá? E tá tudo bem. Agora, se vocês estão se aplicando para uma vaga numa empresa mais tradicional, que parece ser tudo mais tradicional, tentem usar o layout mais padrão, mais neutro mesmo, tá? Por isso que é importante vocês entrarem no site da empresa, vocês conhecerem sobre a empresa, porque tudo isso vocês podem pensar em adaptações no currículo de vocês e vocês têm mais, vocês estão mais preparados, né, para o processo seletivo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Foco, né? Então, tem um foco. Então, eu encaminho o currículo para as vagas que realmente fazem sentido e para a área de atuação e nível pretendido, né? Para vocês não perderem tempo e para não fazer o recrutador ou a empresa ficar perdendo tempo também, né? Porque é muito chato quando a gente liga para falar de uma vaga e o candidato nem sabe que vaga é aquela se candidatou. Então, assim, às vezes a gente se candidata para um monte de vaga e eu mesma, quando estava procurando essa transição de carreira, me candidatei para mais de 200 vagas e eu não estou exagerando, tá? Foram muitas vagas mesmo. Aí, o que eu fazia? Eu fiz um controle em Excel das vagas que eu estava me candidatando, porque se o recrutador me ligasse, eu sabia, porque às vezes eles tiram a vaga do ar, né? Depois que a vaga expira ali o prazo. E aí você não tem nem como dar uma espiada ali na hora que o recrutador liga. Então, organizem essas informações de algum jeito para não ficar chato, né? Se o recrutador liga, porque aí dá um ar de desinteresse, né? Não tá nem sabendo mais que vaga é aquela, me candidatei para tantas, acaba pegando mal, tá? E cuidem o português, tá? A gramática, gente. Então, peçam... deem atenção aos detalhes, passem um pente fino, até peçam para outra pessoa ajudar vocês, um amigo, um colega, dar uma revisada no currículo, tá? O currículo, então, como um todo, também fala da pessoa, né? Pois a leitura do perfil do profissional já está sendo realizada nessa etapa e provavelmente vai ser necessário ter várias versões, né? Então, a adaptação deve acontecer para cada vaga, um pouco do que eu já vim falando aqui para vocês. Sempre tentem descrever habilidades técnicas e não comportamentais, porque o comportamental vai ser checado na entrevista, na dinâmica em grupo. Exercitem a objetividade de vocês, né? Então, tenham clareza, façam uma organização, de forma que vocês tentem prender a atenção do recrutador, tá? Ou da recrutadora. Aqui tem os meus dados, tá? Nicole Bassani de Freitas, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn. Se vocês me adicionarem no LinkedIn, ele vai pedir o meu e-mail, tá? E aí vocês não coloquem esse e-mail aqui que vocês não vão conseguir me adicionar. Vocês coloquem o e-mail que eu vou deixar aqui no chat para vocês, que é o meu e-mail pessoal, tá? E aí vocês, assim, conseguem me fazer um convite lá no LinkedIn, que eu tive que restringir um pouco porque eu estava recebendo muito convite diariamente, eu não estava conseguindo dar conta, daí eu tive que restringir, tá? Então, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat para vocês. Quem quiser me adicionar, fica à vontade, tá? É isso, gente. Olha, alguém tem mais alguma dúvida? Perdão, posso tirar uma dúvida sobre o LinkedIn? Claro. Tá, então conforme, acho que vocês também vão passar por isso. Eu tenho LinkedIn há uns 3 anos, né, que eu comecei, e aí eu recebia muitos invites de pessoas que eu não conheço, mas eu falava, poxa, são pessoas, são networking, mas nesse tem um monte de gente no meu LinkedIn que eu não conheço, compartilha coisas que não necessariamente faz sentido para mim. Então, assim, como usar o LinkedIn? Você pode dar alguma dica sobre isso? Sabe? O LinkedIn, ele é uma rede profissional, né? Então, acaba não sendo o fórum aqui desse tópico, porque de verdade tem muito conteúdo para falar. Teria mais uma hora para falar só de LinkedIn aqui para vocês, tá? Em relação aos critérios, acho que varia muito de como cada um quer seguir. O que eu uso, geralmente, como critério para mim eu vou adicionar pessoas que... Porque, assim... Todas as conexões que vocês têm, aquilo acaba aparecendo no feed de vocês, né, do LinkedIn.
Então, se vocês acabam adicionando pessoas que não têm, ou não atuam na mesma área, ou não, enfim, não tem tanto conteúdo, né, em comum, acaba poluindo muito o feed de vocês e trazendo informações que não são tão relevantes e vocês deixam de ler informações que são relevantes. E o LinkedIn, gente, de verdade, é uma ferramenta muito, muito, muito rica. Tem muita coisa legal no LinkedIn. Tá? Se eu ficasse uma hora aqui falando, não ia ser suficiente, porque tem muita coisa. É uma ferramenta riquíssima, assim, de marketing pessoal, né? Que vocês têm para contar mais sobre vocês, para postar conteúdo. Então, é meio que critérios próprios, tá? Eu uso como critério pessoas que, de alguma forma, vão me trazer conteúdo que vai agregar de alguma forma. Mas esse é o meu critério, né? E antes eu não restringia a quantidade de pessoas que eu adicionava. Só que como eu trabalho nessa área de RH, acaba que é uma quantidade absurda, gente. Assim, são tipo, mais de 100 convites por dia, sabe? E tava ficando muito difícil de administrar. Então, por uma opção minha, eu acabei restringindo. Mas antes de trabalhar nessa área, eu não tinha tanta restrição. Assim. Eu só olhava mais a área de atuação, ver se fazia sentido, mas eu acho que acaba sendo legal as trocas que o LinkedIn permite. Tá, A Cecília está falando aqui que o Centro de Carreiras fez um webinar sobre LinkedIn em maio, gravado. Sugiro que vocês deem uma olhada aqui, porque deve ter coisas bem interessantes no LinkedIn, tá? Ah, obrigada, eu não sabia do webinar. Eu vou procurar mesmo que estou precisando. Legal. Gente, mais alguma dúvida? Nosso tempo aqui está esgotando. Não, deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Acho que não, né? Tô entendendo que não tem mais nada. Então, eu queria de novo agradecer vocês pelo interesse, pela participação, por estarem aqui trocando, fazendo perguntas. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto muito dessa troca. Porque não é só porque eu tô aqui como apresentadora, como ministrante, que eu não aprendo. Eu sempre aprendo muito com as dúvidas que surgem também nessas capacitações. Então, de verdade, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, né? O Centro de Carreiras que fez esse convite, a Cecília, que a gente conversou um pouquinho melhor, foi super legal e eu fico à disposição, tá? Então, quem quiser me adicionar no LinkedIn, a gente troca figurinhas, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas dentro do possível eu vou responder vocês.